Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade ao seminário teológico Palavra de Vida. Vamos agora, hoje, estudar sobre Cristologia. Cristologia é o módulo 4 do nosso seminário Palavra de Vida. Hoje nós vamos para a aula 22, vamos estudar alguns nomes de Jesus, alguns nomes que se referem a Jesus na Bíblia. Nas minhas pesquisas foram mais de 300 nomes que se referem a Jesus na Bíblia. Então eu trouxe aqui para os irmãos um bom número, não trouxe todos, mas trouxe um bom número e eu tenho certeza que vai contribuir para o crescimento espiritual e o crescimento no conhecimento da Palavra de Deus. Mas como de costume, sempre fazemos uma revisão da última videoaula. Na última videoaula nós falamos sobre o termo que Jesus gritou, a expressão de Jesus na cruz do Calvário, que foi traduzida como está consumado. É o termo em grego tetelestai, está consumado. Nós vamos hoje fazer a revisão da aula, lembrando 5 situações que nós mencionamos e que falam a respeito do uso desse termo, porque quando Jesus gritou, tetelestai, está consumado, esse termo era um termo comum, era um termo que fazia parte do cotidiano da época. Não foi algo assim, está consumado, o que Jesus quer dizer com isso? Não, eles conheciam esse termo. Eles conheciam o termo tetelestai porque em diversas situações esse termo ele era usado. A expressão está consumado está escrito no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. O texto bíblico diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Irmãos, olha só, isso é uma revisão da última aula, mas irmãos, que mensagem maravilhosa para você poder pregar na Santa Ceia, no dia da ceia do Senhor, né? O termo Santa Ceia não existe. A gente fala Santa Ceia porque é uma ceia separada para Deus, mas esse termo ele não existe, é ceia do Senhor. Então, na ceia do Senhor você pode levar uma palavra, uma mensagem sobre o tetelestai, sobre o está consumado. Tetelestai, o acento está no segundo E. Tá bom? É igual falar dedé, fala dedé, agora fala teté. Tetelestai, está consumado. É uma expressão grega, é um termo grego. E ele era usado em várias situações do cotidiano na época de Jesus. E olha só que aplicação maravilhosa depois da situação. A primeira, quando um filho concluía uma tarefa designada pelo pai, ou o empregado terminava uma tarefa designada pelo seu senhor, quando ele terminava essa tarefa, ele dizia tetelestai, dizendo que o trabalho estava feito. Jesus fez a obra completa da salvação na cruz do Calvário. Então Jesus gritou, tetelestai, está consumado. A matéria está na descrição do vídeo, mas a revisão não, porque essa revisão está na outra aula. Então, para que não ocupasse espaço e eu pudesse trazer o maior número possível de nomes, né? Eu não coloquei a revisão da última aula. É costume que ela esteja também na descrição, mas dessa vez não está. Então presta atenção. O filho concluía a tarefa, ele chegava para o pai e falava, tetelestai, pai, acabei. O empregado falava para o seu senhor, tetelestai, acabei, a tarefa está feita, senhor. Jesus disse, pai, tetelestai, o sacrifício vicário e expiatório na cruz do Calvário está completo. Está tão completo
que agora o véu pode se rasgar de alto a baixo, nos dando acesso a Deus, nos dando o acesso à presença de Deus. Não é necessário mais mediador, não é necessário mais sacrifício, porque agora, por meio do sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário, eu tenho acesso a Deus. Quando Jesus entregou o Espírito e morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou de alto a baixo. Agora não era mais necessário que o sacerdote entrasse para interceder, para orar, para falar a Deus em favor do povo, mas agora nós temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Por causa da obra que foi completa, rasgou de alto a baixo, significando, irmãos, que essa aliança, ela veio do alto, ela partiu de Deus. Foi uma iniciativa de Deus, e em Jesus Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas hoje nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, porque Ele nos reconciliou com Deus por meio da obra completa na cruz do Calvário, quando Jesus gritou Tetelestai. A segunda situação, quando se pagava uma conta, era carimbada a expressão Tetelestai, informando que aquela conta tinha sido paga. Aquela conta tinha sido paga. Tetelestai. Você estava lá devendo na caderneta, lá na padaria, no mercado, no açougue. Chegou lá, pagou. O dono da padaria, o dono do mercado, o dono do estabelecimento pegava o carimbo escrito Tetelestai, estava lá suas anotações, tudo que você comprou, no dia tal você comprou isso, no dia tal você comprou aquilo, puxou o total ali, não sei quanto valor, não. Se fosse hoje R$300, você pagava lá e ele carimbava Tetelestai, a dívida está paga. Quando Jesus gritou Tetelestai na cruz do Calvário, ele não estava dizendo Deus, a obra está completa, mas ele estava dizendo também que a dívida estava paga. Quando alguém adquiria uma propriedade, o documento que comprovava a posse dessa propriedade se chamava Tetelestai. A pessoa comprava um terreno, ela tinha um documento, esse documento chamava Tetelestai. Jesus disse, Pai, Tetelestai, eu comprei o meu povo com o meu sangue na cruz do Calvário. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, Tetelestai. Quando os soldados venciam a batalha, eles gritavam Tetelestai, o inimigo foi vencido, nós vencemos a guerra. Quando Jesus gritou Tetelestai na cruz, ele estava dizendo, Pai, Tetelestai, o diabo foi vencido, o diabo foi derrotado, o diabo é um inimigo derrotado. Quando o criminoso pagava a sua sentença, era escrito na ficha criminal dele, essa ficha se chamava escrita da dívida ou cédula da dívida. Ele pagava a culpa, ele pagava a sentença dele, então era carimbado, era escrito, o soldado romano escrevia ali, informando que ele pagou a sua condenação, informando que ele pagou a sua culpa, e escrevia Tetelestai.
Ele pagou a culpa dele, ele tinha que levar 30 chicotadas, ele levou as 30 chicotadas. Bom, toma aqui a sua culpa, está escrito embaixo tetelestai. Se alguém te falar, você não precisa nem mostrar as costas, não precisa mostrar as costas não, mas mostra aqui que está escrito tetelestai, que você pagou a culpa. Jesus gritou tetelestai, eu paguei a culpa deles na cruz do Calvário. Irmãos, olha o significado de tetelestai, olha o que é que está escondido por trás do está consumado de Jesus Cristo. Por trás do está consumado de Jesus Cristo, a obra foi completa na cruz do Calvário, o sacrifício foi completo. Atrás do está consumado de Jesus, está escrito que ele pagou a nossa dívida. Atrás do está consumado de Jesus, está falando que ele nos comprou com o sangue dele. Atrás do está consumado de Jesus, está falando que ele derrotou o diabo na cruz do Calvário. Atrás do está consumado de Jesus, está escrito que ele pagou a nossa dívida. Já nem sei mais se essa aula é uma pregação, já nem sei mais se é aula ou se é uma pregação, mas está na bênção. Essa é uma grande vitória, irmãos, para as nossas vidas, o está consumado de Jesus Cristo. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Olha quanta coisa está atrás do tetelestai, atrás do está consumado. Eu vou repetir para você gravar, vamos decorar, vamos, mais do que decorar, vamos memorizar, vamos guardar no nosso coração, meus irmãos, vamos escrever nas tábuas do nosso coração, com diamante, para nunca mais sair. Atrás do está consumado, a obra de Jesus na cruz foi completa. Como o filho que falava, pai, eu fiz a tarefa está feita. Jesus disse, pai, a tarefa está feita. A obra foi completa na cruz do Calvário. Atrás do está consumado, está a conta que foi paga lá no mercado tetelestai. Assim Jesus pagou a nossa conta também. Assim como aquela dívida foi paga no mercado, Jesus pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. O está consumado, o tetelestai fala sobre isso. Assim como a pessoa comprava uma propriedade, o documento, a escritura, o documento que comprovava que ele comprou aquela propriedade, esse documento se chamava tetelestai. Assim Jesus nos comprou com o seu sangue na cruz do Calvário. Tetelestai, está consumado. Assim, como os soldados, depois que eles venciam a batalha, eles gritavam tetelestai, o inimigo foi vencido, vencemos. Jesus gritou tetelestai, o diabo foi derrotado na cruz do Calvário. Assim como aquele criminoso pagava a sua culpa, a sua condenação, e ali na escrita da dívida, na cédula da dívida, está escrito depois tetelestai que ele pagou aquela culpa. Assim Jesus pagou a nossa condenação. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia, glória a Deus. Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14, agora você vai entender um pouco melhor esse versículo. Olha o que Paulo diz, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Jesus perdoou todos os nossos delitos, tetelestai, tendo cancelado o escrito da dívida, a cédula da dívida,
tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-os na cruz. Aquela sentença, aquele papel que está escrito que cada um de nós estava condenado, Jesus estava encravando na cruz essa culpa, dizendo: agora ele não está mais devendo nada, porque eu paguei para ele. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Deus em Cristo Jesus reconciliou consigo o mundo, nós que estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas o Senhor veio e nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário para nos salvar. Olha só, está consumado. Olha quanta coisa para se falar, meus irmãos. Glória a Deus por isso. A obra está completa. Jesus pagou a nossa dívida. Jesus nos comprou. Jesus venceu o diabo. Jesus pagou a nossa culpa. Tudo isso está por trás do Tetelestai, tudo isso está por trás do está consumado. Glória a Deus por isso, irmãos. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. Não está na descrição, eu estou repetindo que é para você, caso você queira ver aí na Bíblia, quando fala tendo cancelado o escrito da dívida. Agora você lembra o escrito da dívida. É quando o prisioneiro lá tinha que pagar por exemplo, né, as chicotadas. Então lá estava o escrito da dívida, ou o escrito ou a cédula da dívida, ele ia ser condenado. Então quando ele pagava, ele recebia o escrito da dívida dizendo que agora estava cancelado, agora se ele pagou, ele não está devendo mais, igual lá no mercado, pagou, não estava devendo mais. Olha que profundo, irmãos, esse texto que fala sobre o Tetelestai, o está consumado. Amém? Glória a Deus. Vamos agora para a aula, videoaula 22, alguns nomes que se referem a Jesus na Bíblia. Pedra angular, Efésios capítulo 2, versículo 20, eu não vou ler o versículo, vou fazer um breve comentário, mas eu não vou ler o versículo, porque senão a aula vai ficar muito grande, mas você pode consultar, porque os versículos estão na descrição do vídeo, as referências. Por exemplo, pedra angular, Efésios capítulo 2, versículo 20, Jesus é a pedra angular do edifício da sua igreja. Ele cementa juntos os judeus e gentios, homens e mulheres, todos os santos de todas as épocas e lugares, em uma estrutura construída sobre a fé nele, a qual é compartilhada por todos. Jesus é o primogênito de toda a criação, Colossenses capítulo 1, versículo 15, posição de privilégio, primogênito da criação, porque era uma posição de privilégio, de autoridade, e não como a primeira coisa criada. Nós já consideramos isso aqui em aula anterior aqui. Nós falamos sobre o que significa o primogênito da criação. Jesus é o primogênito da criação. Você lembra do direito de primogenitura? O direito da primogenitura falava que o primogênito ele tinha direito à porção dobrada da herança. Na ausência do pai, ele era a autoridade na casa. Então esse posicionamento de destaque, esse posicionamento de autoridade, é nesse sentido que Jesus é o primogênito de toda a criação, e não no sentido de que ele foi o primeiro criado. É importante, irmãos, nós entendemos esse primogênito de toda a criação, porque as heresias falam que se Jesus foi o primogênito de toda a criação, então ele é criatura. Se ele é criatura, ele não é Deus. E aí vem ferir, a heresia vem ferir a doutrina da deidade ou divindade de Jesus Cristo. E a Bíblia nos ensina que Jesus Cristo
é o nosso grande Deus e Salvador. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. E o verbo no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Paulo nos ensina que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. A doutrina da divindade de Jesus, que nós também já estudamos aqui, nas primeiras aulas de Cristologia. Interessante essa aqui, Jesus é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça que comanda o corpo. Mas Jesus também é o cabeça, né? Tem a cabeça e tem o cabeça, porque o cabeça aqui no caso aqui, o artigo, ele está dando ideia, ele está mudando, né, um sentido da palavra cabeça, e é interpretado como se fosse o chefe, né? A gente tem que prender o cabeça da quadrilha, por exemplo. O cabeça é o chefe. Ele é o cabeça do plano, quer dizer, ele que está pensando o plano, está tudo na cabeça dele. Está tudo ali na liderança dele, ele é o chefe. Jesus é a cabeça porque nós somos o corpo de Cristo. E Jesus é o cabeça porque ele é o chefe da igreja, amém? Ele é o chefe, é o único que nos dá ordem. Nós somos submissos ao senhorio e ao domínio e à soberania de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia por isso. Santo, Atos capítulo 3, versículo 14, Jesus Cristo é chamado de o Santo de Deus, e neles nós somos santificados, Rei dos reis e Senhor dos senhores, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15, luz do mundo, Jesus é a verdadeira luz que ilumina todo homem, João capítulo 8, versículo 12, o conteúdo está lá na descrição, tá, irmãos? Estou lendo rápido aqui. Se você tiver no celular, você consegue acompanhar melhor. No celular dá para acompanhar a descrição e o vídeo ao mesmo tempo. Se for no notebook, chega o momento em que o vídeo sobe para você poder acompanhar o escrito. Príncipe da paz, Isaías 9:6, né? Quantos títulos ali, né? Isaías 9:6. Conselheiro, Deus forte, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus veio trazer paz entre o homem e Deus. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de Jesus. Jesus, ele nos reconciliou. Nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo e nós temos paz interior. Por quê, irmão? Só de a gente saber que a gente é perdoado. Só da gente saber que nós recebemos o perdão do Senhor, que Ele não nos rejeita, que Ele nos amou primeiro, né? E nos resgatou. Então, quer dizer, você tem paz no coração. Você tem paz porque, ainda que a gente cometa pecado, mas o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado, nós temos que buscar ter uma vida com Deus, e nós temos paz com Deus, é porque nós tivemos uma experiência com o Senhor, e nós também estamos estudando no módulo 5, falando sobre a pneumatologia, falamos do fruto do Espírito Santo, é a paz também, porque o Espírito Santo está em nós, ele habita conosco. Jesus envia o Espírito Santo. Então, Jesus é outro título, né? Jesus é o doador do Espírito Santo. Foi Ele quem nos deu o Espírito Santo. Então nós temos paz com Deus. Temos paz com Deus porque Jesus nos reconciliou, e temos paz entre nós mesmos. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar que nós vivemos em guerra, irmãos. Vivemos em guerra contra um inimigo que se levanta. Vivemos em guerra contra as pessoas que se levantam, contra nós, É claro que a gente não vai revidar com violência nem nada, mas espiritualmente estamos em guerra. Mas Jesus nos ensinou que devemos amar os nossos inimigos, mas estamos em guerra. O diabo se levanta, mas estamos em guerra. E é isso, irmãos. A gente tem paz. A gente tem paz
com Deus, porque por causa do perdão que nós recebemos. E temos paz porque nós nos sentimos perdoados, né? Aconchegados pelo amor e pela misericórdia de Deus. E tudo isso a gente consegue por meio de Jesus, que é o príncipe da paz. E ele nos enviou o Espírito Santo, e a gente tem o fruto do Espírito Santo, uma parte do fruto do Espírito Santo, um dos gomos, né, do fruto do Espírito Santo é a paz, né? Ensinamos ali na última aula de pneumatologia que não devemos falar os frutos do Espírito, irmãos, é o fruto do Espírito, que é composto por 9 gomos, conforme nós vimos na aula da pneumatologia no módulo 5. Jesus é o Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35, revela a divindade de Jesus, aparece 42 vezes no Novo Testamento. Filho do homem, João capítulo 5, versículo 27, revela a humanidade de Jesus. Jesus é a palavra, é o verbo, Jesus é o verbo de Deus, a palavra da vida, o verbo da vida. 1 João capítulo 1, versículo 1, Alfa e Ômega, Apocalipse capítulo 18, versículos, e depois capítulo 1, versículo 8 e capítulo 22, versículo 13. Alfa e Ômega, o início e o fim de todas as coisas, são as letras do alfabeto grego. A primeira letra é Alfa e a última letra é Ômega. Esse Alfa e Ômega, o princípio e o fim, mostrando que Jesus ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o meio, ele é tudo em todos, ele está no controle de todas as coisas. O Emanuel, que quer dizer Deus conosco, os eu sou de Jesus, né? Eu sou, os vários eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, os 7 eu sou de Jesus. Em João capítulo 8, 58, Jesus declarou ser o Deus eterno, quando ele disse, eu sou. Aí ele se declarou como ser o Deus eterno, e os judeus quiseram apedrejá-lo. Quando ele disse, olha, o negócio é o seguinte, antes que Abraão existisse, eu sou. Porque lá, quando Deus apareceu lá para Moisés, ele se apresentou como o eu sou. Né? O anjo do Senhor apareceu para Moisés lá na sarça ardente. E o anjo do Senhor ali, nós estudamos na Cristologia, que é uma manifestação da segunda pessoa da Trindade de Jesus Cristo no Antigo Testamento. O anjo do Senhor com a letra maiúscula, né? Porque esse anjo do Senhor é o anjo que aceita adoração, que aceita ser reverenciado. Senhor de todos, Atos capítulo 10, versículo 36, Jesus é o Senhor soberano sobre tudo e sobre todos, verdadeiro Deus, 1 João capítulo 5, versículo 20, verdadeiro Deus, mais uma declaração da divindade de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Hebreus capítulo 12, versículo 2, Jesus é a fonte da fé salvadora, é o pão da vida, Jesus é o pão da vida eterna, João capítulo 6, versículo 35, Jesus é o noivo, Mateus capítulo 9, versículo 15, Jesus é o noivo, a noiva é a igreja, o noivo é Jesus. Jesus é o Redentor, Romanos capítulo 11, versículo 26, Cristo é o nosso Redentor da escravidão do pecado, o bom pastor, João capítulo 10, versículo 11, Jesus deu a vida por suas ovelhas, o sumo sacerdote, Hebreus capítulo 2, versículo 17, Jesus foi o sumo sacerdote que se ofereceu como sacrifício para a nossa salvação, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João disse no Evangelho de João capítulo 1, versículo 29, o João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os judeus entenderam, porque os judeus estavam acostumados a fazer os sacrifícios para o pecado, para o perdão dos pecados, mas só que agora João Batista ele quebra um paradigma, ele quebra um modelo, ele quebra uma estrutura,
Porque os sacrifícios, meus irmãos, eram feitos para o perdão dos pecados do povo, mas agora João Batista diz: olha, este é o Cordeiro de Deus, mas ele não tira o pecado de Israel, ele não tira o pecado só de Israel, mas este é aquele que tira o pecado do mundo. De todas as nações, povos, tribos, línguas e nações, todos os homens que aceitarem Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador, receberão o perdão dos seus pecados, porque eles creram no Tetelestai, no está consumado de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Mas uma revelação da palavra de Deus é algo que está além da letra. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de Israel. Não, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o mediador, o único. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Somente Jesus nos liga a Deus. Jesus é a rocha, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, Jesus é a rocha que no deserto da vida, nos dá de beber do Espírito Santo a água da vida, né? Não tem aquela rocha, o Paulo disse, aquela rocha era Cristo, fazendo referência àquela rocha que dava água no deserto para o povo beber, assim como o povo estava no deserto bebendo aquela água, hoje nós estamos nesse deserto, caminhando para a Canaã celestial, e a rocha que é Jesus nos dá de beber do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Ressurreição e a vida, João capítulo 11, versículo 25, somos ressuscitados em uma nova vida em Jesus Cristo, estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas agora nós fomos ressuscitados, nós somos ressuscitados, nós não somos mortos, hoje há os mortos espiritualmente falando, a pessoa está viva, mas espiritualmente falando ela estava morta, mas nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas nós tivemos ressurreição e vida quando nós conhecemos Jesus e aceitamos Jesus como nosso único Senhor e suficiente Salvador, porque só Jesus pode nos dar ressurreição e vida. Jesus disse: as palavras que vos tenho proferido são espírito e são vida. Jesus é o Salvador, Mateus capítulo 1, versículo 21, Jesus é o Salvador do mundo. Lá também no Evangelho de João, os samaritanos falaram que Jesus, eles reconheceram que Jesus é o Salvador do mundo, Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos. João capítulo 15, versículo 8, que está escrito que nós devemos, que nisto é glorificado o Pai, em que a gente dê muito fruto. Mais uma vez a palavra fruto no singular, como nós o consideramos naquela aula. João capítulo 15, versículo 8. Para que dê muito fruto. E nisto é glorificado o Pai, que a gente dê muito fruto e assim nós tornaremos discípulos de Jesus. Ele disse: e assim vos tornareis discípulos de Jesus. Quando nós produzimos fruto, nós glorificamos a Deus. E quando nós produzimos fruto, nós somos discípulos de Jesus. Aí eu gosto de lá, em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, quando Jesus disse que vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Olha só, as nossas boas obras glorificam o Pai que está no céu. João 15, 8, o nosso fruto glorifica o Pai que está no céu. Quando nós produzimos fruto, quando nós produzimos as boas obras, nós estamos glorificando a Deus. E tudo aquilo que nós fizermos, quer seja em palavra, quer seja em ação, devemos fazer em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Tudo que nós fazemos é para glorificar a Deus, irmãos. Se não é para glorificar a Deus, não está valendo. Essa aula, se não é para glorificar a Deus, não está valendo.
A visita, se não é para glorificar a Deus, não está valendo. A mensagem que você vai pregar, se não é para glorificar a Deus, não está valendo. O jejum que você vai fazer e que eu vou fazer, se não é para glorificar a Deus, não está valendo, porque é das obras que a gente faz, o fruto que a gente faz é para glorificar a Deus. É o sacrifício aceitável, igual o sacrifício de Noé, quando ele sacrificou, depois que ele saiu da arca, ele sacrificou aquele animal limpo e Deus respirou o perfume do sacrifício de Noé. É a oferta de Abel. Precisamos ter temor dentro do nosso coração, irmãos. Eu tenho uma briga com Deus nesse sentido, briga entre aspas, né? Porque a gente ama o Senhor. Mas eu tenho uma briga com Deus nesse sentido, meus irmãos. Eu falo, Senhor, se não é para te glorificar, se não é para te honrar, se o Senhor não está se agradando, se o Senhor não vai receber, se eu não vou te oferecer um sacrifício de tolo, eu não vou te oferecer um sacrifício de Caim, uma oferta de Caim, eu não vou te oferecer um sacrifício de Saul, o meu sacrifício não é sacrifício de Saul, o meu sacrifício tem que ser o sacrifício de Noé, a minha oferta não tem que ser a oferta de Caim, a minha oferta tem que ser a oferta de Abel, para que Deus receba, para que a gente não faça a obra de Deus relaxadamente, de qualquer jeito e tá valendo. Ah, meus irmãos, eu vou cantar um louvor aqui, mas se eu errar é para o Senhor. Quer dizer, se errar é para o Senhor, ensaia pelo menos o hino que você vai louvar a Deus, prepara a mensagem, o estudo. Pode errar? Pode. Mas você teve zelo, você teve cuidado. Não, Senhor, o Senhor viu que eu ensaiei, o Senhor viu que eu me preparei, mas chegou lá e eu errei, Senhor. E isso é uma coisa, irmãos, é igual professor. Tem aquele aluno que não está nem aí. Aí tem aquele aluno que o professor vê, poxa vida, ele se esforça mesmo, mas aí os dois ali na hora precisa de uma consideração do professor. Qual que o professor vai considerar mais, irmão? Aquele aluno que vem em toda a aula, que ele anota a matéria, que ele tenta tanto fazer exercício, que às vezes ele até rasga a folha de tanto apagar, mas ele está tentando fazer exercício. Agora o outro aluno nem na aula não vem, quando vem não traz material, faz bagunça, conversa. Na hora de avaliar, o professor vai avaliar da mesma forma? É claro que não. Isso se aplica na vida espiritual também. Fazer a obra de Deus relaxadamente, não. Precisamos, irmãos, procurar fazer perfeito. Porque se não sair perfeito, pelo menos sai bem feito. Eu procuro, é claro que nunca que sai perfeito, mas a gente procura oferecer perfeito. A gente quer oferecer algo perfeito para Deus, mas Senhor, não saiu perfeito, mas pelo menos saiu bem feito. Agora imagina se fizer a obra relaxadamente, se a gente fizer com dedicação, com seriedade, ainda sai errado? Agora imagina se você não faz a obra se você faz a obra relaxadamente, o desastre que vai ser. Amém, irmãos? Porque é o fruto. Pelo fruto nós glorificamos a Deus, pelas boas obras nós glorificamos a Deus. A aula está ficando longa, irmãos. Espero que os irmãos assistam, amém? Porque as coisas, Deus vai dando. E igual, por exemplo, porque às vezes a gente gosta de pregar isso na mensagem, quando está pregando, mas às vezes a oportunidade aqui também é de compartilhar com os irmãos, porque isso é um crescimento espiritual para nós. Quando João Batista disse que eu diminua e que cresça o Senhor, não foi isso que João Batista disse? Que eu diminua e que cresça o Senhor?
Mas ao mesmo tempo Jesus disse: vós sois cidade edificada sobre o monte. O Jesus é o monte. Nós somos uma cidade edificada sobre o monte. Quando você está viajando, olha uma casa que está no monte, olha uma torre, as torres de transmissão, né? Fica tudo lá no monte, lá no alto do morro. Não se pode esconder porque está no monte. Nós somos o monte. Nós somos essa cidade edificada no monte. Jesus é o monte, e ele acaba que nos coloca em destaque, e a nossa luz brilha diante dos homens. Se você está na presença de Deus, é você quem vai brilhar, é você quem vai dar fruto, tudo na dependência de Deus, mas é tudo para glorificar o Senhor. Então, quando a gente diminui, a gente tem que entender, puxa, que bênção essa pregação, o evangelismo foi um sucesso, como Deus trabalhou naquela visita, a luz brilhou, o fruto foi feito, o nome do Senhor foi glorificado, e nós entendemos que sem Jesus nada nós podemos fazer. É por isso que a gente não pode achar que a gente é o bom, que a gente tem vaidade, que a gente canta bem, que a gente toca bem instrumento, e isso e aquilo, e prega. Tudo vem de Deus, os dons vêm de Deus. Os dons vêm de Deus. Tudo vem de Deus, amém, irmãos? Tudo é para glorificar a Deus. Então, a videira verdadeira, nós somos os ramos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele se revela como o único acesso a Deus. Eu vou preparar um estudo sobre o caminho, a verdade e a vida, amém, irmãos? Não vai ser aqui agora não, para não prolongar mais a aula. Mas deve ser o próximo vídeo, falar sobre o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, outros nomes de Jesus, eu vou ler aqui, eu não vou ler a referência não, tá, irmãos? Para a aula não ficar mais longa ainda, mas as referências estão na descrição do vídeo. Igual, por exemplo, aqui, a imagem do Deus invisível, Colossenses 1,15. Eu não vou falar o livro e nem a referência bíblica, tá? Outros nomes de Jesus, a imagem do Deus invisível, advogado, autor da vida, bom mestre, consolação de Israel, Cristo de Deus, desejado de todas as nações, Deus unigênito, estrela da manhã, filho amado, filho de Davi, grande sumo sacerdote, guia, herdeiro de todas as coisas, homem de dores, imagem de Deus, inspirador dos profetas, justo, leão da tribo de Judá, mensageiro da aliança, Nazareno, nossa Páscoa, o justo juiz, o leão da tribo de Judá, o libertador, o Messias, o Nazareno, o nosso Salvador, o Rei da Glória, o Santo de Israel, o Senhor Deus, o Santo de Israel, o Senhor Deus, o Sol da Justiça, o Sumo Pastor, onipotente, onipresente, onisciente, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Pai eterno, pastor e bispo de nossas almas, pedra angular, pedra viva, poderoso de Jacó, poderoso Salvador, porta e pastor, precursor, primeiro e último, o alfa e o ômega, né? Aqui é primeiro e último, Isaías 41:4, primogênito, príncipe da paz, príncipe dos pastores, princípio da criação de Deus, profeta, princípio da criação de Deus, Apocalipse 3,14, profeta, rabino, raiz de Davi, redentor, rei, rei das nações, rei dos judeus, rei dos reis, rei dos santos, rei dos séculos, renovo, resplandecente estrela da manhã que nós já falamos, ressurreição e vida, rocha, rosa de Saron, salvador, santificador, santo, santo de Deus, santo de Israel, santo servo, semente da mulher, Senhor da glória, Senhor de todos, Senhor Deus, Senhor dos senhores, Siló, soberano dos reis, Sol da justiça, sol nascente, sumo sacerdote, supridor de ministros à igreja.
Ele supre ministros à igreja, Efésios 4:11, testemunha fiel, Apocalipse capítulo 1, versículo 5, testemunho todo-poderoso, um advogado, nosso advogado junto ao Pai, 1 João capítulo 2, versículo 1, único soberano, 1 Timóteo 6,15. Amém, irmãos? Aqui estão alguns, esses nomes aqui todos que nós trabalhamos, devem girar em torno de 160 nomes, alguma coisa em torno disso, mas você pode pesquisar na internet os nomes de Jesus na Bíblia, porque é interessante, irmãos, a gente saber esses nomes e decorar alguns deles. No momento propício a gente aplica numa mensagem, numa pregação, e o Espírito Santo nos fará lembrar tudo aquilo que a gente tem estudado, examinado as Escrituras, amém? Porque nós sabemos que nela está a vida eterna, a revelação está na Escritura, o plano da salvação de Deus está na Escritura, irmãos. Eu gosto de falar isso, o plano da salvação de Deus está na Escritura. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas para isto que Jesus Cristo se revelou, para destruir as obras do diabo. O diabo que tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem e semelhança de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, e o diabo tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, porque o diabo sabe que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Romanos capítulo 1, versículo 16, então se ele quer cegar o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, é porque ele sabe que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a Bíblia diz lá, quando Jesus estava com os discípulos, a Bíblia diz que Jesus abriu o entendimento para que os discípulos entendessem as Escrituras. O diabo cega o entendimento, mas Jesus abre o entendimento, amém? Jesus veio para destruir as obras do diabo. Por isso devemos examinar as Escrituras e levar a palavra de Deus. Compartilhe, irmão, essa aula. Compartilhe essa aula com irmãos, com amigos, amém? Compartilhe essa aula com pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus. E vamos deixar o Espírito Santo trabalhar em cada vida e em cada coração. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.